não sou brasileira suficiente para ser brasileira e eu não me sinto americana suficiente para ser americana. Aloha, cajuzinho! Sou eu, a Dravaiana, brasileira havaiana. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a minha história. Sou brasileira havaiana, como assim? Onde é que ela nasceu? Como é que ela fala português? As perguntas que o povo querem saber. Eu acho que pra esse vídeo eu preciso trocar de roupa, né? Eu sou brasileira com muito orgulho, com muito amor no coração. Eu não nasci no Brasil, mas só quero ser feliz, gente. Ser feliz. Assim tá melhor, gente. Eu nasci no Havaí, eu me cresci aqui, eu nunca morei no Brasil. A minha história é muito legal e eu tenho muito orgulho da minha família, dos meus avós, tudo que eles conquistaram, que eles deixaram o Brasil pra trás e vieram pra cá pra fazer uma vida melhor pra gente. A minha avó, ela é de São Luís do Maranhão e o meu avô, ele é húngaro. E eles se conheceram no Maranhão. E a irmã do meu avô, ela é pintora. E ela se mudou pro Havaí e foi assim que eles vieram pra cá. E é engraçado porque ela tinha a oportunidade de se mudar para Nova York ou o Havaí. E eu não sei porquê, mas eu sempre tive um sonho de conhecer Nova York. E sempre tinha uma paixão que, na certa, foi isso, né? Essa escolha antes de eu nascer, não sei. Voltando pra história. Eles se mudaram pro Havaí em 1967, eu acho que era. E eles começaram uma fábrica de linguiça aqui, que eles também tinham no Brasil, no Maranhão. Os meus avós vieram pra cá com a minha tia, que tinha 1 ano, 2 anos. Aí minha mãe, ela nasceu aqui. Minha outra tia nasceu aqui, aí o resto da família nasceu aqui. Eu tenho muito orgulho dos meus avós, a coragem que eles teve pra se mudar pra cá, de começar uma vida nova e especialmente essa parte da cultura brasileira que eles enfiaram na gente. Eles realmente forçaram a gente a falar em português. Eu me lembro de tantas vezes chegando em casa do colégio com muita fome, falando assim naturalmente, I'm hungry, I want a snack. E eles olhavam pra gente assim, eu não falo inglês. E eles faziam isso muito com a gente. Toda vez que a gente respondia em inglês, eles faziam de conta que não sabia como falar inglês, mas claro que a gente sabia que eles falam. São essas pequenas coisas que agora, olhando pra trás, no momento eu odiava falar português, era difícil, mas agora eu sou muito agradecida, porque se eu não falasse português, eu não sei se eu teria vontade de ir pro Brasil. E é uma coisa que foi uma coisa que eu herdei, sabe? Esse idioma, essa cultura. E é um presente que tá aqui, que ninguém pode tirar de mim. Que não tem nada que eu possa retirar esse presente, sabe? E isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que falam 2 idiomas. Fala com a sua criança desde bebê, porque é uma coisa que vem naturalmente. Claro que eu também me esforcei para falar, mas assim, entendendo tudo é natural, é como respirar, sabe? O mais incrível da minha família aqui é 3 gerações, né? Então minha avó chegou aqui, passou a cultura e a língua para minha mãe, aí a minha mãe passou a língua e a cultura para mim. Porque normalmente a primeira pessoa chega, aí a segunda geração fala com eles na idioma, aí não passa mais. Então, eu sei que a minha família é uma coisa meio raro, né? E graças a Deus, eles levaram a gente pra conhecer o Brasil, a nossa família lá. O meu primeiro aniversário foi no Brasil, em São Luís, e os meus primeiros passos da vida foi no Brasil. Eu não me lembro se foi em Recife ou se foi em São Luís,
E depois disso, a gente ia 4 em 4 anos pro Brasil. Eu entendia tudo que minha família falava comigo, mas eu tinha muita vergonha de falar. Quando a gente ia pro Brasil, tipo 8 anos por aí, a minha família colocou muito medo na gente. Muito medo. Eles falavam assim: se tu falar inglês em público, você vai ser sequestrada, nunca mais a gente vai se ver. Então eu preferia não falar nenhuma palavra. Então eu não falava inglês, eu não falava português e eu ficava quieta. Eu cresci com esse medo do Brasil. E claro, com as reportagens e tal, né? Eu sei que o Brasil é perigoso e isso é uma das razões que a gente não vive lá. Eu sempre tive vergonha de falar em português. Então, quando eu tinha 13 anos, fazendo 14, a gente tava no Brasil e eu tava falando com minha tia, eu falei assim: eu quero pão na hora do café. Aí ela falou assim: quantos que você quer? Aí eu falei assim: eu quero 2 pães. Aí ela começou a rir. Eu me fechei daquele momento e olhando pra trás, eu acho que é porque aqui no Havaí tem muito que eu quero falar sobre isso, mas tem muito preconceito contra as pessoas brancas aqui. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, porque isso é coisa do Havaí. Então, para meio que ser aceita aqui no Havaí, eu sempre tinha que provar que eu não era uma americana, uma branquela que roubou a sua nação. Resumindo, os Estados Unidos tomou ilegalmente o Havaí e tem muito preconceito contra as pessoas com a pele branca por causa disso. Eu passei a minha vida inteira aqui meio que provando e querendo ser aceita como brasileira aqui, porque se eu sou brasileira aqui, eles me aceitam. Mas se eu sou uma americana, eu não sou aceita. Eu sou visto como haole. Eu vou explicar no outro vídeo. Eu vi que vocês usam essa palavra no Brasil, que não é a mesma coisa. É uma palavra derrogatória usado contra as pessoas da minha cor. Foi um peso que eu sempre senti, que eu tinha que mostrar que eu era brasileira aqui. E para manter essa cultura de falar português, de ser brasileira, eu sempre senti aquele peso. Então, naquele momento que minha tia começou a rir de mim, eu não me senti brasileira. Isso faz senso na minha cabeça, né? Aí depois disso, eu tinha tanta vergonha e eu não falei mais o português. Claro que eu gostava muito da cultura, da música, das novelas, eu assistia muito. Isso ajudou muito o meu português. Eu até conheci uns caras lá que eu falava inglês e eles respondiam português. Era o relacionamento perfeito pra mim. Eu não precisava falar português e eu entendia tudo. Quando eu fiz 16 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. Eu conheci meu primeiro namorado em Fortaleza. E Fortaleza pra mim é tudo. Fortaleza é um lugar muito especial pra mim, que é... eu vou chorar. Memórias muito lindas com a minha família, andando na beira-mar, indo pra feirinha, pro Mercado Central, Praia do Futuro, Cumbuco. E também foi onde eu me apaixonei pela primeira vez com o meu primeiro namorado da vida. E ele é de Fortaleza. Ele não falava inglês, mas eu gostei muito dele, assim, foi amor à primeira vista. A minha família conhecia a família dele, mas eu nunca tinha conhecido ele antes. Então eu conheci ele, assim, ele também amou à primeira vista e realmente foi uma história de amor muito lindo. Ele me ajudou muito com o meu português. Eu acho que foi por causa disso que o meu português e a minha conexão com o Brasil é muito forte. Eu sempre tive vontade, daquele tempo, com 16 anos, de morar no Brasil pelo menos um ano pra ver como é a vida lá. Eu sou a única da minha família que não tem passaporte brasileiro. O meu pai, ele é totalmente americano, ele é de Arizona. É engraçado, né, como Deus é. O Havaí e Fortaleza são lugares turísticos, o paraíso, né, que as pessoas vão pra curtir
as praias. E Fortaleza é o sertão e também Arizona é o sertão dos Estados Unidos. Então foi meio que destino, né? Que eu fosse desses dois lugares. O consulado brasileiro sempre vieram pra cá, mas só que meu pai não me deu os papéis dele e é por isso que eu sou a única da minha família que não tem passaporte brasileiro. Mas tudo bem, eu quero muito trabalhar nisso porque eu acho muito importante pra mim e eu sou a única da minha família que quer morar lá, acredita? Então eu tive esse relacionamento, a gente estava junto por 3 anos e meio, ele se mudou pra cá, não deu certo, tudo bem. Depois disso, meu português, assim, eu sei que eu sou fluente, mas às vezes eu fico gaguejando. Uma coisa que eu vi nos comentários, nas redes sociais, que meu sotaque vem e volta e sai quando quer, mas é como qualquer coisa humano, sabe? Você é aquilo que você consome. Você vai virar aquela pessoa através das pessoas que tá no seu redor, né? Isso é pra tudo, não é só idioma, mas se você tá com amigos que só falam palavrão, você vai acabar só falando como eles, falando palavrões. Quando eu tô no Brasil, meu português ele tá sendo praticado, ele tá saindo melhor porque eu tô escutando as pessoas. Mas quando eu tô aqui no Havaí, eu e minha mãe, a gente tem o costume muito horrível de falar misturado inglês e português. Vamos dizer, por exemplo, mãe, eu tava com fome, and then I went to Foodland, mas aí they didn't even have what I wanted there. A gente fala assim, bem misturado. Então, é uma coisa muito legal pra fazer, porque qualquer palavra que sai primeiro, mas é horrível, porque quando eu chego no Brasil, eu tô lascada. Isso era uma outra coisa que eu queria falar. As pessoas falam assim, você fala como cearense, do Nordeste. E é engraçado, né? Porque, tipo, a minha família me ensinou. É o único português que eu sei. Eu aprendi em casa, né? Tem muitas palavras que são cearenses que eu não sabia e eu ainda não sei o que é cearense e o que é português do Brasil. Por exemplo, eu tava com meu primo, aí eu falei assim, eu tô com uma mordida de muriçoca. Aí ele, tu tá bem cearense, hein? Aí ele, as pessoas falam mosquito. E a palavra assim, que todo mundo sabia. Mas é uma coisa bem legal que a minha família inteira, a gente ama o Brasil, a gente sente aquela sensação de família, seja bebendo guaraná ou escutando música ou assistindo novela, é uma conexão que a gente sente e é muito legal isso da cultura e eu sou muito agradecida de ser brasileira. Toda vez que eu ia pro Brasil, eu sempre era gringa, que ninguém me aceitava como brasileira. Mas assim, meu coração é. E realmente, assim, como eu falei no começo, eu sou muito brasileira pra ser americana e eu sou muito americana pra ser brasileira. E isso é a minha vida, eu sou os dois, eu sou uma mistura dos dois. A palavra saudade é uma palavra que eu conheço muito bem, que é difícil, você tá aqui, você sente saudade de lá, e quando você tá lá, você sente saudade daqui. E depois que eu cheguei dessa viagem agora, não sei o que é, mas eu tô sentindo uma saudade muito grande. Foi meio que um crise de quem eu sou. Essa conexão que eu tenho do Brasil tá muito forte e depois que eu cheguei, eu fiquei assim, meio que quem eu sou? Eu sou brasileira, eu sou americana, como é que eu sou os dois? E é uma coisa que eu quero realmente explorar e morar um pouco no Brasil pra desenrolar, pra me conectar com as minhas raízes, pra ver exatamente o que é essa sensação. Me dá medo, sabe? Porque eu não sei onde é que é o meu lugar no mundo. Vamos ver como é que vai ser. Então vem comigo nessa jornada, descobrindo quem eu sou. E curte, manda pra alguém, comenta, perguntas que você tem, qualquer coisa que você quer saber de mim, do Havaí. E eu espero morar no Brasil um dia. Beijo, aloha pra vocês.